1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Até aqui. Então, hoje nós vamos falar especificamente do verso 16 e 17, já que o restante que nós lemos, nós já tratamos na semana passada e na outra semana. O que queria ficar claro aqui então, no início aqui, só para a gente recapitular um pouquinho, na introdução ou na saudação, no início, o apóstolo Paulo então ele faz um resumo de que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, de que ele foi chamado por Deus e de que ele serve a Deus no seu espírito, ou seja, de que ele serve a Jesus verdadeiramente no seu coração e não somente de aparência. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar, ele está preocupado em servir a Deus, em agradar a Deus. E além disso, então, depois, ele mostra que ele também estava preocupado com a fé desses irmãos. E ele estava agradecido a Deus, ele estava agradecido à graça de Deus por meio de Jesus, porque a fé desses irmãos, ela estava crescendo. E como ele sabia que a fé desses irmãos ela estava crescendo? Porque aquelas obras que eles faziam, a proclamação do Evangelho, ela estava sendo conhecida das outras igrejas. Pessoas estavam dando bom testemunho desses irmãos, a fé dos romanos, então, ela estava se espalhando pela região. E o apóstolo Paulo, então, reconhece que era a ação de Deus sobre aquela igreja, que Deus estava promovendo a edificação, que Deus estava promovendo a expansão do seu reino através da igreja dos romanos. E ele diz então que o desejo do coração dele era encontrar esses irmãos, e que ele desejava muito estar junto com essas pessoas, e que a prova disso então é que ele sempre, quando ele dedicava um tempo para a oração, diariamente, quando ele fazia isso, ele nunca esquecia de mencionar esses irmãos. E a gente viu então na semana passada o nosso dever de interceder.
A gente viu na semana passada o exemplo, por exemplo, de Epáfras. O apóstolo Paulo vai falar dele lá em Colossenses, que ele era um irmão da igreja e que ele sempre combatia em oração pelos seus irmãos para que eles fossem fortalecidos, confortados e permanecessem na fé. E a gente viu então que se nós queremos que a nossa igreja local, que os nossos irmãos aqui, eles se fortaleçam, eles sejam edificados, que a nossa fé ela aumente, que o Evangelho de Jesus Cristo aqui ele se propague, que as nossas vidas sejam transformadas cada vez mais. Isso não vai acontecer se nós não orarmos a Deus, se nós não intercedermos uns pelos outros, se nós não estivermos de fato amando uns aos outros. É necessário que haja oração. Então a gente já tem um tempo destinado na semana que a gente faz isso, e que as pessoas que não podem estar aqui na quarta-feira, então que nas suas casas elas estejam intercedendo pela igreja, elas estejam intercedendo pela vida dos seus irmãos. É nosso dever, Jesus manda que nós façamos isso, interceder, orar pela vida uns dos outros, pela vida espiritual também uns dos outros. O apóstolo Paulo ele diz então que ele estava pronto para pregar esse evangelho. Ele fala no verso 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Os gentios, então, é todos aqueles que não são judeus. Aí ele fala: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. O que era Roma? Roma era a capital do Império. Roma é onde estavam concentrados as pessoas mais influentes do Império, onde estava concentrado talvez as pessoas mais sábias, as pessoas mais bem instruídas. E o apóstolo ele tinha desejo de estar nesse centro, que era, naquela época era o centro do mundo, era o local mais importante do mundo, né? E o que ele fala para essas pessoas depois disso? É que ele fala que ele estava pronto para pregar o Evangelho, que ele queria estar no meio deles, que ele estava pronto para anunciar o Evangelho. E depois então ele fala uma frase que é fantástica. A frase dele, ao mesmo tempo em que ela é uma exclamação, ela explica o porquê ele queria estar em Roma. Por que ele queria estar no meio dos irmãos? Ele disse: porque eu não me envergonho do Evangelho. Ele disse: eu não sinto vergonha do Evangelho. O meu desejo de anunciar, de proclamar o Evangelho é porque no meio das pessoas do mundo, é porque no meio das pessoas, sejam elas poderosas, sejam elas sábias, como ele diz antes, sejam bárbaros, seja quem for que esteja na minha frente, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Era por isso que ele estava sempre pronto para anunciar o Evangelho. É por isso que a todo momento ele desejava anunciar o Evangelho, porque ele não se envergonhava desse Evangelho. E pelo contrário, ao mesmo tempo que ele não tinha vergonha do Evangelho, ele tinha orgulho, ele louvava a Deus por esse Evangelho. Porque a gente tem que entender uma coisa, que hoje em dia muitas igrejas elas querem disfarçar, elas querem amenizar, elas querem levantar argumentos e considerações de tornar o Evangelho de Jesus Cristo aceitável ao mundo, de tornar o Evangelho de Jesus Cristo bem recebido pelo mundo. O Evangelho de Jesus Cristo, quando ele é pregado na sua integridade, o Evangelho de Jesus Cristo, quando ele é fielmente pregado, o mundo o odeia. E a gente vê o exemplo bíblico, e vendo a história da igreja, que nesse período, aqueles que eram fiéis ao Evangelho de Jesus, eles não eram bem recebidos.
e principalmente então na capital do império, onde estavam essas pessoas influentes. Quero que vocês deixem aberto aqui e abram em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim: porque a palavra da cruz, ou seja, o Evangelho, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Verso 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então o apóstolo está mostrando aqui que o Evangelho ele produz dois efeitos diferentes naqueles que são chamados por Deus e naqueles que não são chamados por Deus. E é exatamente isso que ele está falando aqui em Romanos capítulo 1. Ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que ele está falando ali em 1 Coríntios é exatamente isso. Aqueles que são chamados por Deus, a pregação da cruz ela é o quê? Poder de Deus para a salvação. Mas aqueles que não são chamados por Deus, a pregação da cruz ela é o quê? Loucura e escândalo. Então, o nosso dever é a proclamação do Evangelho na sua integridade, sem estar preocupado se aquela pregação do Evangelho, se o Evangelho de Deus, ele vai ser agradável ao mundo ou não. Aqueles que não são chamados por Deus, ele não vai se agradar. E aos que são chamados por Deus, talvez num primeiro momento também não seja, até que Deus quebrante seus corações e os leve ao arrependimento. E por que o Evangelho de Jesus Cristo ele não é agradável quando nós pregamos para os incrédulos? O Evangelho de Jesus Cristo ele não é agradável porque ele nos mostra quem nós somos aos olhos de Deus. E ninguém gosta de ser informado que aos olhos de uma pessoa extremamente poderosa, nós somos condenados. Que os atos que nós fazemos, eles são perversos. Que as coisas que nós desejamos, elas são malignas. E a gente pode ver hoje movimentos e movimentos que tentam amenizar isso. A gente pode ver que a igreja tem sido infiltrada por falsos mestres, por pessoas que querem corromper o Evangelho, para tornar o Evangelho mais aceitável para as pessoas. O homossexualismo ele não é tão errado assim. Deus nos aceita do jeito que nós somos. Então nós temos hoje essas igrejas inclusivas, nós temos essas igrejas que deturpam o amor de Deus, porque elas não querem que o Evangelho ela fira as pessoas. Elas não querem que o Evangelho de Jesus Cristo ilumine a podridão que nós somos. Porque aos olhos de Deus nós vivemos no meio de trevas. Então, quando nós fazemos os nossos atos nas trevas, nós não estamos incomodados. Até que alguém vai e ilumina o que nós estamos fazendo e diz: isso que tu está fazendo é perverso. Deus abomina isso que tu faz. Então, quando o Evangelho ele traz luz a respeito da justiça de Deus, que é isso que o Evangelho faz, todo aquele que é salvo, então ele é salvo porque ele é justificado por Deus, porque aos olhos de Deus essa pessoa é justa. E quando o Evangelho então ele nos mostra a justiça de Deus e mostra então que nós estamos tão distantes da justiça de Deus, isso nos incomoda.
Em muitas pessoas isso desencoraja, outras pessoas isso leva elas a odiarem a Deus, leva elas a odiarem a igreja, leva elas a odiarem Jesus. E outros, então, perversos dentro da igreja, eles tentam acomodar essas verdades ao mundo. Eles tentam mudar o parâmetro da justiça de Deus. Eles tentam fazer com que pareça que nós não precisamos mais nos santificar. É só a gente dentro da igreja que está tudo bem. Que nós não precisamos lutar diariamente contra o nosso pecado. Que nós não precisamos enfrentar um adversário diariamente. Que nós não temos um tentador que nos tenta todos os dias e nós precisamos resistir a ele. É um evangelho de graça banal. É um evangelho onde a justiça de Deus ela é deturpada, a justiça de Deus ela é desprezada e a santificação ela perde qualquer parâmetro bíblico. Então nós falamos do evangelho somente como um amor vago que Deus tem por nós e não o que nós vemos na catequese hoje, que o Deus que nos ama, que nos chama para fazermos parte do seu povo, depois que Deus nos retira de uma prisão espiritual, Deus nos coloca dentro da sua igreja e diz para nós: sede santos porque eu sou santo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele não se envergonhava desse evangelho, que era loucura para alguns e que era escândalo para outros. E o que acontece é que nós, irmãos, nós hoje, no meio da sociedade que nós vivemos, às vezes nós temos vergonha do evangelho. Às vezes nós nos envergonhamos do evangelho de Jesus. Quando nós nos deparamos com situações de injustiça, quando nós nos deparamos com situações onde nós somos postos à prova, se nós somos realmente fiéis àquilo que nós lemos nas Escrituras ou não, e nós nos acovardamos. E nós deixamos de falar, e nós deixamos de nos posicionar. E nós abrimos mão, então, do Evangelho de Deus, e na prática, então, nós dizemos que esse Evangelho não é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz o contrário: eu quero ir para o lugar mais difícil para se proclamar o Evangelho, porque eu não me envergonho dele. O apóstolo Paulo ele foi levado por meio de reis, ele foi levado por meio de pessoas que eram importantes, no meio de sábios deste mundo, e ele foi escarnecido por isso. Por exemplo, quando ele chega lá em Éfeso, e ele vai falar ali no meio de sábios, ele estava falando no meio daquelas pessoas que ficavam falando naquele local, eles eram os filósofos. E ele começa a anunciar Jesus Cristo no meio daquelas pessoas. E o texto é claro que diz que quando ele chega na parte da ressurreição dos mortos, o que eles fizeram dele? Escarneceram. Mas outros creram no Evangelho. O que o apóstolo Paulo ele podia ter feito? Sabendo que esse ponto específico ele ia ser escarnecido, ele podia ter pulado esse ponto. Ele podia não ter entrado nesses méritos. Mas ele mostrou então que aquilo que as pessoas pensavam dele, a opinião dessas pessoas incrédulas a respeito dele, não era mais importante do que ele pregar o Evangelho, do que Cristo tinha dado como missão a ele. Então, se nós cremos de fato que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação, nós não nos envergonhamos dele. E todas as vezes então que nós nos omitimos, todas as vezes que nós não nos posicionamos, isso revela incredulidade naquilo que Jesus nos fala. Isso demonstra que de fato nós não cremos tão seriamente assim, nós não cremos que realmente essas palavras são poder para a salvação. Então o apóstolo fala, verso 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Então, cada vez mais hoje, nós vamos ser levados a nos posicionarmos a respeito dos assuntos mais variados, dos assuntos mais polêmicos. Nós vamos ser levados a dar um testemunho. Nós vamos ser levados a fazer escolhas entre nos corrompermos ou nós nos mantermos íntegros. Nós vamos ser levados a escolhas entre nós mantermos ou perdermos amizades. Nós vamos ser levados a escolhas de nós termos status no meio daquele grupo ou de nós sermos descartados por aqueles grupos. E a ação que nós vamos ter referente a isso vai demonstrar se nós cremos de fato no Evangelho ou não. Se nós nos envergonhamos desse Evangelho ou nós nos orgulhamos desse Evangelho porque ele é o poder de Deus que nos salvou. E ele continua dizendo então, o motivo por que ele não se envergonha do Evangelho é porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu quero que vocês abram comigo e deixem aberto aí em Romanos, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9. Diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Se o Evangelho é o poder de Deus, então nós estamos falando que esta proclamação do Evangelho, então olha o peso que o apóstolo está dando para a pregação do Evangelho. Aqui, por exemplo, hoje, o Evangelho então ele é tanto a mensagem transmitida, ou seja, quando nós estamos falando a respeito disso que Deus tem nos revelado, quando o Evangelho às vezes ele é relacionado nas Escrituras com o conteúdo dessa mensagem. Então, quando nós estamos falando do Evangelho, nós estamos proclamando o Evangelho, ao mesmo tempo o conteúdo da proclamação é o Evangelho, que é as boas novas, onde Cristo chama os pecadores ao arrependimento e lhes promete perdão dos pecados. Então, aqui o apóstolo está falando para Timóteo que ele não deveria se envergonhar dessas palavras de Jesus Cristo. E que nós, irmãos, nós não podemos nos envergonhar dessas palavras, de falar a respeito delas, de convencer aqueles que estão à nossa volta, de que esse é o poder de Deus para a salvação. Porque se nós nos envergonhamos disso, nós estamos nos envergonhando do poder de Deus que Ele utilizou para nos chamar à salvação. Nós estamos nos envergonhando da sabedoria de Deus, nós estamos nos envergonhando da misericórdia de Deus, porque se nós amamos o poder de Deus, se nós descansamos nesse poder, e se nós amamos a misericórdia, o amor de Deus, a compaixão de Deus, a gente tem que saber que a misericórdia e a compaixão de Deus, o instrumento que Deus usa para nos dar ela é o Evangelho. O apóstolo então diz que esse Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui um aviso extremamente importante feito àqueles que desprezam a pregação da palavra de Deus, aqueles que não se importam com ouvir a pregação, aqueles que acham que esse momento ele poderia ser aproveitado de uma outra forma, ou que não se preocupam em estar debaixo da pregação, que não se preocupam em estar debaixo da mensagem do Evangelho, é que estão então fora do poder de Deus. É que estão fora do escopo que Deus utiliza o seu poder para nos chamar ao arrependimento
para nos chamar à santificação, para operar essa salvação que Ele começa e continua em nós até o dia da nossa morte. Então o apóstolo ele não se envergonhava desse evangelho, porque ele cria de fato que esse evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nele. E depois ele continua dizendo, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que ele faz essa distinção aqui? E essa distinção é importante porque ela é também feita pelo nosso Senhor Jesus, quando ele diz que o ministério dele primeiro ele era para a casa de Israel e depois ele amplia para os gentios. Então, se a gente for ler o Antigo Testamento, o povo judeu foi separado por Deus, o povo hebreu foi separado por Deus, onde Deus transmite através desse povo a sua salvação. E através dessa semente é que nós temos o nosso Salvador. E através desse povo, foi a esse povo que Deus deu os profetas, foi a esse povo que Deus deu o culto, foi a esse povo que Deus deu a sua lei. Então o Salvador, Jesus Cristo, ele é prometido primeiramente a esse povo, mas aqui o apóstolo depois inclui nós, os gentios, dentro desta mesma salvação. Ele fala então, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E é interessante aqui que ele faz uma condição para o evangelho ser um poder para a salvação. Ele não diz que esse poder onipotente de Deus para salvar o homem do seu estado de pecado, ele é manifestado em todas as pessoas. Então, se a gente olhar para o mundo, a gente não vê esse poder de Deus operando em todas as pessoas. A gente vê esse poder de Deus operando em algumas pessoas. A gente deveria estar vendo esse poder de Deus, e a gente está vendo esse poder de Deus operando nas nossas vidas que cremos, operando na vida dos nossos irmãos, mas a gente não vê indiscriminadamente o poder de Deus operando a salvação em todas as pessoas deste mundo. Por quê? Por que o Evangelho ele não opera em todas as pessoas? Porque existe uma condição para esse Evangelho operar. Existe uma condição para o poder de Deus operar a salvação. E essa condição que o apóstolo mostra aqui é a fé. A fé é a condição. Então a condição não é uma etnia, a condição não é uma raça, e a condição também não é uma degradação do pecado. E essas são as boas novas aos que creem. Que não importa o grau de pecado em que nós estávamos, não importa a podridão que nós estávamos, não importa a podridão que nós vemos as pessoas à nossa volta, porque às vezes a gente pensa assim, não, essa pessoa, ela é ruim demais para ser salva. Olha as coisas que ela comete, olha as atrocidades que ela faz. E esse é um princípio de salvação pelo quê? Por obras. As boas novas do Evangelho é que não importa a situação da vida de quem quer que seja. Não importa o tamanho da podridão de pecado em que aquela vida se encontra. Não importa as ofensas que elas cometeram. As boas novas do Evangelho é que se elas se arrependerem e crerem no nosso Senhor Jesus, elas serão salvas. Essas são as boas novas do Evangelho. Mas aqui então o apóstolo ele mostra uma condição onde o poder de Deus ele opera somente naqueles que creem. E crer no Evangelho é óbvio que também é um dom dado por Deus, onde o Espírito Santo muda os nossos corações.
Mas aqui o apóstolo então está explicando do porquê a gente não vê essa manifestação em todos os locais. E nós não vemos porque nós não cremos. E às vezes a gente não vê esse evangelho progredindo nas nossas vidas, às vezes nós estamos estagnados, às vezes nós estamos parados, como o autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 5 ou 6, ele vai dizer que vocês, o tempo decorrido, já deviam ser mestres, mas vocês ainda precisam de leite. E isso evidencia então que o evangelho ele está intimamente ligado a esse poder de salvação, de santificação com a nossa fé. E às vezes nós somos incrédulos mesmo depois de salvos. Nós temos momentos de incredulidade. Nós temos momentos onde nós deixamos de crer de fato no poder de Deus e descansar nesse poder. E nós somos chamados a isso pelo nosso Senhor. Então nós somos chamados a descansar nesse poder de Deus, né? Inclusive tem a música que a gente canta. E as músicas, quando as letras são bíblicas, elas não são apenas uma música, né? A gente tem que cantar essas músicas com o quê? Com fé. Assim como as orações que a gente faz essas orações com o quê? Com fé. As músicas deveriam ser o quê? Uma expressão viva da nossa alma, onde nós estamos dizendo que a nossa alma ela tem descansado no poder de Deus. Então, é óbvio que isso é um exemplo de uma música que serve para todas as demais. E o apóstolo, então, ele se regozija nesse evangelho que é o poder de Deus para a salvação do pecador. Ele se regozija nesse evangelho que ele é o poder de Deus para a nossa santificação. Ele se alegra nesse evangelho. Esse evangelho ele é o centro da vida do apóstolo. E deveria ser o centro da nossa vida também. De nós nos alegrarmos nessa mensagem. De nós nos alegrarmos nas palavras do nosso Salvador, sabendo que foi através da pregação dessas palavras que foi gerada a fé nos nossos corações. Sabendo que foi através do Evangelho que Jesus Cristo nos chamou a uma viva esperança. Sabendo que foi através da pregação desse Evangelho que nós fomos comunicados do perdão dos nossos pecados. Sabendo que é através da proclamação desse Evangelho é que Jesus nos mantém fortalecidos, é que Jesus nos instrui, é que Jesus nos corrige, e é que através da proclamação desse Evangelho é que Jesus chama outros pecadores ao arrependimento. Então que nós não tenhamos vergonha desse Evangelho, que nós não tenhamos receio desse Evangelho, mas que nós tenhamos fé nas palavras do nosso Senhor. Lendo novamente o que o apóstolo fala para Timóteo, ele diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, porque esse Evangelho segundo o poder de Deus, ele nos salvou e ele nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, novamente, vai ter momentos onde a nossa fé e a nossa convicção nesse Evangelho vão ser postas à prova. Que nesses momentos nós não nos envergonhemos. Que nesse momento nós nos lembremos de como que eu vou me omitir, como que eu não vou proclamar as palavras daquele que me salvou. Como que eu vou deixar de dar o testemunho daquele que tem perdoado os meus pecados e me chamado a uma nova vida? Vocês percebem o tamanho da ingratidão que é quando nós nos envergonhamos do Evangelho? As palavras de Jesus, elas são um conforto para nós, aonde nós somos informados que nós fomos salvos pelo poder de Deus. E às vezes nós somos colocados à prova e nós temos vergonha dessa mensagem. Porque nós,
achamos que é mais importante o que as outras pessoas vão pensar de nós. Essas coisas elas têm mais importância para nós do que o fato de Deus ter nos perdoado e o fato de Deus ter nos chamado a essa nova vida. Isso é terrível e isso é perverso. O apóstolo então vai dizer que nesse evangelho nós conhecemos a justiça de Deus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, através do evangelho é que nós somos comunicados da justiça de Deus. Todo aquele que é salvo porque é justo. Então, a justiça é o elemento essencial para alguém ser salvo. E nesse evangelho nós somos comunicados da justiça de Deus e nós somos comunicados da nossa impossibilidade de sermos salvos. Mas essa mesma mensagem, ela nos comunica que Jesus Cristo nos dá a sua justiça de graça, por intermédio da fé. Então ele associa em todo lugar a justiça de Deus com a fé, porque essa justiça ela nos é dada por meio da fé. E essa justiça não é a justiça dos homens, mas no evangelho nós somos comunicados da justiça de Deus, que é diferente da nossa justiça. Nós somos comunicados do que Deus considera alguém justo ou não justo no seu tribunal, onde todos os homens vão ter que prestar contas. Então, no evangelho nós conhecemos a justiça de Deus e essa justiça nos é comunicada através da fé. E essa justiça, ela avança em nós ao longo da nossa vida, na nossa santificação. Então nós somos chamados a progredir em justiça, a progredir em santidade. Esse poder de Deus, ele tem que ser operoso nas nossas vidas. Então, se atualmente a gente não tem nenhum conflito com nenhuma área da nossa vida, onde nós estamos vendo pecados que eles precisam ser mortificados e que a graça de Deus ela precisa avançar cada vez mais nas nossas vidas, então que tipo de santificação nós estamos tendo? Que tipo de justiça é essa que está progredindo na nossa vida? Nesse sentido, contra o pecado, irmãos, nós somos chamados a essa vida a uma luta constante. Nós somos chamados a uma batalha diária. Porque nós só vamos ter paz nessa luta e nessa batalha no novo céu e na nova terra. Nessa luta aqui, neste mundo, nós não vamos ter paz. E às vezes nós deixamos de lutar. Às vezes esse evangelho, ele para de progredir. Às vezes a gente se acomoda. Às vezes a gente se conforma aos nossos pecados. A gente se conforma aos nossos vícios. A gente se conforma à nossa maneira errada de viver. E a gente acha uma série de desculpas e de argumentos do porquê nós somos assim. Esse é meu jeito, eu sempre fui assim, é difícil de vencer. E a gente para de lutar e a gente para de progredir. E o apóstolo mostra que essa justiça ela progride, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então ele usa o exemplo aqui de Abacuque, onde Abacuque mostra que o justo diante de Deus, ele é justo por causa da fé. A fé que Deus nos dá é o elo que nos comunica com Deus e ele nos dá a sua justiça. E nada disso é mérito nosso, e essas são as boas novas do Evangelho que nós não
nos envergonhamos. As boas novas do Evangelho, então, que Cristo pagou os nossos pecados e que aqueles que se arrependem dos seus pecados, Cristo os recebe como seus irmãos e dá sua justiça e guia essas pessoas até o fim das suas vidas. Então nós não devemos nos envergonhar dessa mensagem quando nós somos colocados em conflito. Nós não devemos nos envergonhar dessa mensagem no nosso dia a dia. Nós devemos amar a mensagem da nossa salvação. E além disso, nós devemos estar atentos para que, se esse progresso da justiça ele está acontecendo em nós ou não. E se ele não está, irmãos, então nós temos que estar atentos à pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, quando ele nos confronta, quando ele mostra as coisas que nós estamos errados, quando ele mostra os nossos vícios, quando ele mostra os nossos pecados, às vezes a nossa tendência é de ficar bravo com aquele que está falando, né? Se ofenderem comigo que estou falando, achar que é uma coisa pessoal, achar que sei lá o que, enquanto nós deveríamos ficar indignados com quem? Conosco. Estarmos vivendo uma vida desregrada, uma vida equivocada. Mas Cristo então nos chama com seu amor para que nós cheguemos a Ele, peçamos graça e Ele promete nos auxiliar. Essa é a mensagem do Evangelho que o apóstolo Paulo tinha orgulho e proclamava essa mensagem, e nós temos que ter orgulho de proclamar essa mensagem também. Porque qual a nossa esperança, irmãos, quando nós proclamamos essa mensagem para outras pessoas? A nossa esperança e o motivo do porquê nós pregamos essa mensagem para outras pessoas é porque nós queremos que essa mensagem não é apenas mais um texto motivacional. Nós não queremos que essa mensagem é só mais uma mensagem banal como qualquer outra. O que nos motiva a chamar pessoas ao arrependimento é que nós cremos que essa mensagem de arrependimento ela é o poder de Deus para a salvação. É que nós cremos que quando nós falamos a respeito do Evangelho, Deus age com o seu poder através destas palavras e converte o coração das pessoas. Então, o que nos motiva a pregar o Evangelho é que nós sabemos que quando nós pregamos o Evangelho, essa palavra ela não é vã. Essa palavra ela não é sem sentido. E que não vai depender de nós convencer ou não convencer alguém, mas Deus age com o seu poder, convencendo, quebrando os corações e dando a fé às pessoas através dessa mensagem. E a gente não pode esperar então que as pessoas elas vão se arrepender dos seus pecados, que as pessoas elas vão ver que a maneira que elas vivem é errada, se elas não forem iluminadas pelo Evangelho. Por que às vezes as pessoas elas continuam vivendo nos seus pecados? Porque elas não são confrontadas à luz do Evangelho. E esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação com as pessoas que amam essa mensagem, porque essa mensagem ela já nos salvou. Então, se a gente sabe que essa mensagem ela realmente é poderosa, porque a gente vive esse poder na prática, porque esse poder na prática ele operou e continua operando em nós, por que quando é para anunciar os outros, a gente acha que nos outros ele não vai ter poder? Porque nos outros ele não vai ser eficaz. Nós somos a prova de que esse poder é real e é eficaz. Então nós temos o dever também de proclamar essa mensagem aos demais.